Você já se perguntou o porquê nós temos famílias que resistem às dificuldades, aos desafios deste tempo? E mais do que isso, elas saem fortalecidas destas batalhas, enquanto outras famílias não resistem, se desintegram, se desfazem, mesmo submetidas às mesmas circunstâncias, às mesmas pressões. Ou ainda, por que eu tenho ali duas pessoas que também, dentro de um mesmo contexto, uma se deixa arrastar pelos vícios, pelas drogas, pelo álcool, pelas ideologias e outra, não. Ela é capaz de renunciar aos apelos do mundo, aos apelos da carne. Ela permanece centrada, focada, perseguindo, procurando, buscando um bem maior. O que difere essas pessoas? O que difere essas famílias? Nós precisamos descobrir. Para que então possamos formar famílias fortes. Possamos forjar também e educar os nossos filhos para que respondam e obtenham a vitória sobre as batalhas que eles enfrentarão. Ao mesmo tempo que nós também precisamos ser treinados, formados, para responder aos muitos desafios deste tempo de cabeça erguida, sem sucumbir aos apelos que aí estão, às ilusões, às mentiras. Meus queridos, existe um caminho, existe uma maneira, e é isso que você vai aprender nos próximos 40 dias. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Hesed e eu estou aqui para viver com você essa jornada espiritual que eu tenho certeza que transformará a sua vida e a vida da sua família. Para percorrer este caminho, nós vamos utilizar, além da Bíblia, do Catecismo da Igreja Católica, também esta obra, o livro do venerável Fulton Sheen, As 7 Virtudes e a Vitória sobre o Vício. Chega, não é? Basta. Quantas pessoas estão tão enfraquecidas diante dos muitos desafios que aí estão. Você conhece aquela história dos 3 porquinhos? Certamente. Eu quero relembrar aqui com você. Haviam 3 porquinhos, irmãos, e eles tinham que construir uma casa. O primeiro decidiu construir uma casa de palha. Era mais prático, dava menos trabalho. Pois bem, rapidamente construiu a sua casa. O segundo disse, bom, palha é fraco demais, não vai resistir ao vento, às intempéries. Vou construir uma de madeira. Não é tão forte assim, mas vai aguentar um pouco mais. E não dá tanto trabalho. E ele construiu a sua casa de madeira. Mas o terceiro disse, não, nem palha nem madeira, eu vou construir a minha casa com argamassa, com tijolos, para que ela resista a todas as dificuldades, aos ventos fortes que vêm por aí. E assim ele fez, ele levou tempo, deu trabalho. Meus queridos, quando certo dia o lobo, então, veio para devorar aqueles porquinhos, eles estavam dentro das suas casas, o lobo soprou. O que aconteceu com a casa de palha? Caiu ao primeiro sopro. Fácil de construir, fácil de derrubar. O que aconteceu à segunda casa? Resistiu um pouco mais, mas no segundo sopro cedeu também ela. Aqueles porquinhos então correram para a casa do irmão que havia construído com argamassa e com tijolos, e o lobo soprou, soprou, soprou e nada aconteceu. Por quê? Porque a casa foi construída de maneira fortificada. A casa era uma verdadeira fortaleza. E o lobo então foi embora e não conseguiu devorar aqueles porquinhos que se refugiaram naquela casa. Deu muito trabalho, levou tempo, mas valeu a pena. Você consegue entender isso aqui? Nós somos chamados a construir a nossa casa, ou seja, a nossa vida sobre a rocha que é Cristo. E muitos já encontraram esta rocha, se encontraram com Deus, mas esquecem a segunda parte do projeto. Não basta encontrar o terreno, não basta encontrar a rocha. Aqui está a razão por que muitas pessoas, mesmo tendo encontro pessoal com Deus, elas não conseguem crescer na vida espiritual, elas não conseguem progredir, elas estão sempre caindo naquele mesmo buraco. Porque, meus queridos, a vida espiritual, ela requer esforço.
São Paulo representa muito bem este drama interior que todos nós vivemos. Romanos, capítulo 7, versículo 19, ele vai dizer: não faço o bem que quero, mas faço o mal que eu não quero. Consegue entender isso aqui? São Paulo está dizendo: eu deixo de fazer o bem que eu queria para fazer o mal que eu não queria. Vamos lá. Quantas vezes você firma um propósito? Hoje eu não vou me estressar. Hoje eu não vou me irritar com os meus filhos. Hoje eu não vou me irritar aqui em casa. Hoje eu não vou levantar a voz. Hoje eu vou ficar calmo. Mesmo se eu precisar corrigir, eu vou fazer isso com calma. E na primeira contrariedade você já caiu no seu propósito. Já gritou com todo mundo. Olha, eu deixo de fazer o bem que eu quero para fazer o mal que eu não quero. E depois está ali arrependido, não porque corrigiu, mas da maneira como você corrigiu. Foi desproporcional. Foi de maneira destemperada. Quantas vezes você estabelece um propósito? Eu vou acordar no horário, eu vou ter prontidão, vou ter disciplina. E não dura. No primeiro, segundo, terceiro dia você já caiu do teu propósito. Porque existe uma luta interior. Irmã Maria Raquel, quanto tempo dura esta luta? Enquanto durar a tua vida. Mas a verdade é que, quando você decide trilhar um caminho que te conduz a esta vitória, quando você empreende os meios adequados, quando você toma o caminho certo, é possível. É possível. Basta você pensar, vamos aqui fazer uma analogia. Como é que eu desenvolvo músculos fortes, saudáveis? Eu preciso de uma combinação. Exercício, eu preciso exercitar esses músculos. Eu preciso de uma boa nutrição. Eu preciso de boas horas de sono, um sono, né, o devido, nem de mais nem de menos. Então, uma combinação, e isso me fortalece, fortalece o meu organismo, fortalece o meu corpo. De igual modo, a sua alma precisa dessa combinação, ela precisa dos meios adequados pelos quais ela se fortalece. As potências da alma. Onde você tem uma vontade fortalecida, onde você, ao contrário dos animais, não se deixa arrastar pelos seus instintos, pelos seus desejos. Porque embora nós tragamos isso conosco, porque somos também matéria, temos um corpo, e conhecemos e desejamos. Por meio dos nossos sentidos, conhecemos e desejamos. Mas nós temos um conhecimento e um apetite de ordem superior, que nos difere dos animais. Algo que é próprio do ser humano, um conhecimento intelectual, a inteligência, esta razão. Somos seres racionais e temos então um apetite superior, a vontade, que pode estar enfraquecida ou fortalecida. Eu posso ter vontade de repente, comer aquele doce. Mas de repente a minha inteligência, a minha razão sinaliza e diz: não. Agora não. Nessa quantidade, não. E a minha vontade, porque ela está fortalecida, ela é capaz de resistir. Eu não me deixo arrastar por aquele desejo. São Paulo está dizendo que existe uma luta interior. E nós não podemos deixá-la de lado, meus queridos. Porque ou empreendemos esse caminho, ou então nós vamos acabar construindo aquela casa de palha que não vai resistir. Não vai resistir. Então, vamos lá empreender este caminho. Nesse primeiro momento, eu trouxe aqui para partilhar um texto escrito pelo padre Francisco Faus, no seu livro A Conquista das Virtudes. E olha o que ele diz. Quando lemos atentamente o Evangelho, nós percebemos que uma das verdades que Cristo nos lembra, de diversas maneiras, é que nós somos responsáveis pela realização da nossa vida. Hoje, muito se fala sobre os governos que aí estão. Né? Há muita especulação, há muita opinião, muitos achismos.
quem governa as nações, quem governa o seu estado, quem governa a sua cidade. Mas se tem a pergunta mais importante que nós precisamos fazer é quem está no governo das nossas vidas. Quem governa a sua vida, quem governa a sua casa interior. Será que você é senhor de si, no sentido de, será que você tem o domínio das suas paixões? Ou você se deixa arrastar por ela como dependente químico? Que em busca da droga ele vai destruindo o seu cérebro, vai destruindo a sua vida, entra num caminho de autodestruição. Porque já não goza daquela liberdade, é claro, o livre-arbítrio está sempre preservado, mas já não goza daquela liberdade de maneira inteira, completa, ele é arrastado por aquele vício. Quem governa esta casa interior? Por sua vez, também quantas famílias hoje se encontram sem um governo? Estamos preocupados com o governo da nação e não que não devamos falar e pensar e debater sobre isso, mas não podemos esquecer do mais importante, o governo das nossas casas. Quem está no governo desta família? Quem está conduzindo esta família? Será que papai, mamãe, esposo e esposa estão conscientes do seu dever? De estar à frente desta casa, guiando esta família no caminho das virtudes? O que é a virtude? Uma disposição habitual para fazer o bem, para dar o melhor de si. Eu me lembro criança, quando saía para as compras com os meus pais, e de repente a moça do caixa dava ali o troco, e meu pai e minha mãe, quando contava, percebia que tinha recebido a mais, e eles voltavam para devolver. Porque aquela quantia que passou, eles sabiam, não era deles. Meus queridos, isso é virtude. Isso marca profundamente uma criança, de maneira que, quando chegou o meu momento de negociar, e se eu por acaso recebia a mais, eu era capaz de voltar lá e devolver, porque eu aprendi isso dos meus pais. E esse ato repetido, ele se torna então um hábito, uma virtude, a disposição habitual para fazer o bem, para escolher o bem, para dar o melhor de si em qualquer situação. O que é que nós temos hoje? Nós queremos pessoas escolhendo bem, fazendo bem por dois meios. Seja pelo medo da punição, por uma lei que coíbe, por uma lei que proíbe ou que manda fazer, ou por meio da sedução, do benefício que se ganha ao fazer aquilo. Mas em nenhuma dessas duas situações nós estamos falando em virtude. Tentar governar uma sociedade ou uma casa por esses dois meios é uma empreitada que não vai dar certo. Não vai dar certo, porque não teremos segurança suficiente e não teremos recursos e não temos recursos ilimitados para manter isso. Qual é a maneira devida, então, desse governo? E o que eu estou falando da sua casa, da sua família, por meio exatamente de inteligências que se deixam iluminar pela verdade. Eu conheço a verdade. Eu sei qual é o bem a ser perseguido e o mal a ser evitado. E logo, essa inteligência iluminada pela fé, pelo conhecimento, pela verdade, ela fortalece a minha vontade para que eu me deixe então guiar pelos ditames da razão. É muito impressionante quando alguém toma um caminho difícil e de repente cai a ficha, né? E como eu escuto isso na direção espiritual, irmã Maria Raquel, eu não sei como eu fui capaz de fazer isso. Olha para trás, vê um casamento arruinado, vê uma família destruída por causa de um vício. Traí a minha família, traí a minha esposa, traí os meus filhos por causa disso. Quando aquela inteligência, aquela razão foi iluminada, percebe a inconsistência, a ilusão, a mentira. Eu troquei tudo isso por isso. E no final das contas, né, fiquei sem nada. A pessoa se dá conta do bem maior. O nosso bem supremo, Deus. Depois aquilo que Ele nos confia, não é? A nossa família. Mas ninguém vai cuidar bem da sua família se não cuida bem de si mesmo.
O pecado, ele é sempre essa desordem interior quando eu me equivoco na escolha dos bens a ser perseguido. Como, por exemplo, um ladrão que entra num banco. Ele está perseguindo um bem. Qual bem que ele está perseguindo? O dinheiro. E se for preciso tirar a vida de alguém que apareça no caminho, ele vai tirar. Ele colocou aquele bem, o dinheiro, acima de qualquer outro bem, inclusive acima da própria vida. Ele está, inclusive, arriscando a sua vida. O dinheiro para ele é o bem máximo. Nós percebemos uma desordem. Existe uma desordem na perseguição daquele bem. Mas quando a razão ela é outra vez iluminada, a inteligência é iluminada e a pessoa se dá conta de que ali existe um equívoco, Satanás quem ele é? O pai da mentira. Aquele que vem para matar, para roubar, para destruir. Assim ele fez com Adão e Eva. Quando Eva, ela desobedece, ela passa a enxergar naquele fruto proibido o bem maior a ser perseguido. Há uma desordem. E isso traz consequências. Nós vamos falar sobre isso. Nós estamos marcados pelo pecado original. Não é que a nossa natureza seja má, nós fomos criados bons. Mas a nossa natureza, ela está afetada. Ela está ferida. E todos nós trazemos isso. Embora, pelo batismo, este pecado original ele é apagado, mas as suas consequências elas estão impressas em nós. Nós temos uma natureza que está ferida. E por isso precisamos exercitar. E por isso, para permanecer, para escolher bem, nós precisamos de treino. Nós precisamos de um caminho de renúncia, aquilo que São João da Cruz fala. Eu dizia esses dias, na meditação diária da Palavra de Deus. Nós sabemos aquilo que nós queremos de Deus. Mas a grande pergunta é o que nós estamos dispostos a renunciar para ganhar este bem. E Jesus é muito claro, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim do Evangelho vai salvá-la. Aqui Jesus está dizendo que eu sou capaz de renunciar. Queremos seguir Jesus? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que o Instituto Hesed está propondo para você é um caminho de liberdade interior. Eu sou livre para escolher, para tomar a decisão certa. A pessoa, por exemplo, como eu falava, dependente química, não posso falar aqui em liberdade no sentido pleno desta palavra, ela não é livre para escolher a droga. Ela é escrava dessa dependência. Livre é o jovem, por exemplo, que diante de um apelo como esse, ele é livre para dizer, eu não quero. Eu posso, mas eu não quero. Ou como aquele esposo que diante de propostas indecentes de uma colega de trabalho, ele vai dizer não. E diante de uma possível ridicularização dos demais colegas que vão chamá-lo no mínimo de frouxo, ele permanece, porque ele sabe qual é o bem maior. Pode até ser que nos seus sentimentos, no desejo, ele se incline, mas imediatamente a sua razão, porque iluminada, a sua vontade está fortalecida, ele diz não. Entende? Ou aquele profissional que tentado aceitar uma propina, igualmente ele vai dizer não, eu não quero. Ele tem uma reta consciência, ele sabe exatamente qual é o bem a ser procurado e o mal a ser evitado. E porque no domínio então dessas paixões, ele consegue fazer o bem, evitar o mal. Vamos entender o projeto original de Deus para cada um de nós, para a humanidade. Nós vamos voltar lá ao Gênesis, né? Quando Deus cria o homem, a mulher. Qual o projeto original de Deus? Vamos abrir o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 374 e seguintes. A Igreja ensina assim: o primeiro homem não só foi criado bom, não só foi criado bom. Veja, nós somos criados bons.
E mais do que isso, ele foi constituído em tal amizade com o seu Criador, amizade com Deus, e em tal harmonia consigo e com a criação, que só serão superadas pela glória da nova criação em Cristo. Então, esse drama interior que nós vivemos hoje, não era assim desde o princípio, não. No princípio, pelo contrário, havia uma harmonia absoluta. Nós não estávamos em guerra conosco. Nós não estávamos em guerra com os nossos semelhantes. Nós não estávamos em guerra com a criação. Havia uma harmonia absoluta. Interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição, a Igreja ensina que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Esta graça da santidade original era a participação na vida divina. Havia um estado de santidade e de justiça original, santos. Esta graça era a participação na vida divina. Pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer nem sofrer. Não havia morte, não havia sofrimento, gente. Era esse o estado do homem no paraíso. A harmonia interior da pessoa humana, entre o homem e a mulher, entre o primeiro casal e toda a criação, constituía um estado denominado justiça original. De fato, isso aqui é o paraíso. Nós vemos hoje o quanto os nossos relacionamentos eles são marcados por uma verdadeira guerra. É uma guerra interior e é uma guerra com o irmão que está do lado. Preste atenção nas mais diversas situações do dia. E o quanto o diabo investe na nossa comunicação, meu Deus do céu. As mentes estão tão obscurecidas, eu falava isso outro dia, que a gente faz uma pergunta. Irmã, tem água nesse copo? E a pessoa, é só uma pergunta. E a pessoa, porque está tão apaixonada, assim, tão afetada, que ela entende que aquilo é uma correção, que aquilo é uma exortação, que aquilo é uma punição, que aquilo... E você volta e diz, não, eu só estou perguntando se tem água neste copo. Isso aqui é transparente, eu consigo ver que tem, mas imagina que ele não fosse transparente, eu perguntasse, tem água aqui? E a pessoa já se sente acusada. Preste atenção se você não passa por isso dentro da casa, no ambiente de trabalho. As pessoas não têm paciência para ouvir. Ela não ouviu, ela sequer ouviu a pergunta. E ela já se sente afrontada. Perceba isso em você também. Pode ser que, às vezes, uma pergunta seja só uma pergunta. Então, o domínio do mundo que Deus, desde o início, havia outorgado ao homem, realizava antes de tudo no próprio homem como domínio de si mesmo. É verdade que nós queremos uma casa, mas um lar harmonioso, nós queremos uma nação santa. Eu quero, sei que você quer também. Mas isso não vai acontecer enquanto eu, você, nós tomarmos essa decisão. Isso não vem, meus queridos, por força de lei. Entende? Isso não vem por força do legislativo, isso não vem por força do executivo, isso não vem por força de um judiciário. Não estou aqui dizendo que isso não seja importante, que isso não deva ser considerado, não é isso, entenda o que eu estou dizendo. A questão é que nós estamos tão voltados para o exterior que nós esquecemos desse governo interior que precisa acontecer. Se isso não acontecer, tampouco nós conseguiremos escolher bem aqueles que lá estarão. Nós não teremos clareza para olhar essas questões sociais. Por quê? Porque cada um vai querer dar vez ao seu próprio capricho. Outro dia eu escutava uma determinada autoridade que ela dizia assim: as suas opiniões devem ser vividas dentro da sua casa, dentro da sua igreja. Essa pessoa não está errada, de fato. Aquilo que é opinião, sim.
mas aquilo que é uma verdade objetiva, aquilo que é a ordem da criação, aquilo que é a verdade das coisas. Isso deve, no mínimo, né? Isso deve pautar as decisões que são tomadas. Aquilo que é dogma, aquilo que é verdade. Não é o que nós estamos vendo. Acontece que, se não cuidamos desse mundo interior, se cada papai, cada mamãe não forja, não forma aquela alma que lhe é confiada, aquela criança, o resultado está aí, o caos que nós estamos vendo. As mentes estão obscurecidas. Por isso, não são capazes de decidir bem. Não serão capazes de legislar, nem julgar, nem executar bem. Sejam eles lá, mas o meu foco aqui não é esse. É trazer para a nossa realidade. Você também, na sua vida, você precisa todos os dias legislar, julgar e executar. Não é? Nas várias escolhas que você tem que fazer ao longo do dia. E se você só vai conseguir fazer isso com justiça, se a sua inteligência está iluminada, se a sua vontade está fortalecida, se as suas paixões estão dominadas, não reprimidas, não é isso, não negadas, não, porque elas estão aí, mas devidamente dominadas. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência, que o submete aos prazeres dos sentidos, à cobiça dos bens terrestres e à própria afirmação contra os imperativos da razão. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser. Ele estava livre da tríplice concupiscência. Veja que quando a serpente tenta Eva, Gênesis capítulo 3, primeiro existe aqui uma investida, né? Existe um jogo aqui de palavras para poder enganar Eva. Qual foi a ordem que Deus deu para Eva? Gênesis capítulo 2. Deus disse o seguinte, Gênesis 2, versículo 17. Após ter colocado o homem e a mulher no jardim, ter colocado, não é, à disposição deles todas aquelas árvores, os frutos saborosos, o Senhor diz o seguinte, o Senhor Deus ordenou ao homem, podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, de certo morrerás. Deus foi muito claro, Deus é muito claro conosco, está aqui. Pode comer de todas as árvores do jardim. Mas desta única aqui, não comerás. Por quê? Porque no dia que você comer dela, você vai se dar mal. Por quê? Porque você vai morrer. Então, não coma. O que cabia ao homem? Obedecer. Confiar. Aí quando a serpente ela entra na história, ela faz um jogo de palavras. Ela vai dizer, é verdade, Gênesis 3, versículo 1. É verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Ou, em outras traduções, é verdade que Deus vos disse, não comereis de todas as árvores do jardim? Olha o jogo. Olha o jogo de palavras. E a mulher respondeu, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, senão morrereis. Pronto. E o grande erro de Eva, dialogar com a serpente. Nós não podemos dialogar com a tentação. A mulher respondeu à serpente, comereis, versículo 4. A serpente, porém, respondeu à mulher, de modo algum morrereis. Ele é o pai da mentira. Vem para matar, para roubar, para destruir. De modo algum morrereis, pelo contrário. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão. E sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha isso aqui.
sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. É interessante porque, ao nos criar, Deus, Ele já nos convida, não é, a participação na sua vida divina. Aquilo que São João da Cruz vai dizer, aquilo que Deus é por natureza, Ele nos convida a sermos então por graça. A questão é que Eva cede à tentação de ser como Deus sem Deus. É a grande tentação que perdura até hoje. Ser como Deus, mas sem Deus. Deuses, né? Prescindindo de Deus. Isso não é possível. E olha o que vem em seguida. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer. A concupiscência. O fruto era bom para comer. Agradável aos olhos. A concupiscência dos olhos. E desejável por dar entendimento. O conhecimento. E aqui não a sabedoria, mas a soberba, que São João na sua primeira carta vai dizer, né? A concupiscência da carne, expresso aqui nesse comer, o prazer. A concupiscência dos olhos, né? O possuir. E ainda a soberba da vida, como vai dizer São João, nesse desejo então de obter conhecimento. Está aqui a tríplice concupiscência, que nos marca. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre dessa tríplice concupiscência. O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus colocar o homem no jardim. Lá ele vive para cultivar e guardar. O trabalho não é uma penalidade, mas é colaboração do homem e da mulher com Deus, no aperfeiçoamento da criação visível. Toda esta harmonia da justiça original, gente, tudo isso será perdida pelo pecado de nossos primeiros pais. Aqui está a confusão. Aqui. Aqui começou o nosso drama. Você acabou de ver como era o projeto original, como que Deus fez. Uma harmonia perfeita. Só que isso tudo foi perdido. Isso tudo foi perdido. Parágrafo 396 do Catecismo. Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade como livre submissão a Deus. É isto que expressa a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Havia um limite e o homem devia obedecer este limite para continuar vivo. O homem tentado pelo diabo deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. Abusando da sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. E nisto consistiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Neste pecado, o homem preferiu a si mesmo e não a Deus. Aqui está o amor desordenado. Santo Agostinho vai dizer, fomos criados ordenados para o amor, ordenados ao amor. Mas é tanto que Jesus ele vai dizer no Evangelho, né, amar o próximo como a si mesmo. Porque há um amor por si que é sadio, que é saudável. Mas existe, por outro lado, um amor por si, um amor próprio, um amor por si, que está numa absoluta desordem e que, na verdade, causa uma destruição. É esse aqui. O homem preferiu a si mesmo até o desprezo de Deus. Com isso, menosprezou a Deus, optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, do seu próprio bem.
Constituído em estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, ele quis ser como Deus, mas sem Deus, antepondo-se a Deus e não segundo Deus. É isso que permanece até hoje. É como colher o fruto antes do tempo, né? Não saber esperar no Senhor. O homem estava destinado a ser plenamente divinizado. Mas pela sedução do diabo, o diabo tem inveja da nossa condição. Porque ele perdeu. E ele quer que nós percamos também. Ele quis ser como Deus, mas sem Deus e antepondo-se a Deus, não segundo Deus. A Escritura mostra as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. Têm medo deste Deus, o qual fizeram uma falsa imagem de um Deus enciumado de suas prerrogativas. Imediatamente eles fazem uma imagem de Deus, uma falsa imagem. E eles têm medo de Deus. A harmonia na qual estavam, estabelecida graças à justiça original, está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Assim se realizará, enfim, a consequência explicitamente anunciada para o caso de desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. Entendeu isso aqui? Foram todas as consequências deixadas pelo pecado original que nos afeta diretamente. Nós trazemos tudo isso em nós. Por isso aquele drama, por isso aquela tensão que São Paulo vai expressar muito bem. Ainda na sequência dessa carta aos Romanos, no capítulo 7, o apóstolo ele continua, né, o seu drama. Veja ainda o que ele vai dizer. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubra em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus, mas sinto em meus membros outra lei que luta contra a lei da minha mente e me aprisiona na lei do pecado que está nos meus membros. Infeliz que eu sou. Infeliz que eu sou. Sinto em meus membros outra lei que luta contra a lei da minha mente e me aprisiona na lei do pecado que está nos meus membros. Aonde que existe essa luta, então? É dentro dele, é dentro de nós. Então, irmã Maria Raquel, o que nós podemos fazer? A primeira coisa, tomar consciência que, embora criados bons, a nossa natureza está ferida. E se eu quero escolher bem, decidir bem e dar o melhor de mim em cada situação, eu vou precisar lutar. A generosidade, a caridade, ela não virá naturalmente, sem o esforço. Não. Eu vou precisar combater os vícios, as más inclinações, as más tendências, a preguiça, não é? A gula, o exagero no comer, no beber, que vai dar origem a vários outros pecados. Eu vou precisar combater a ira, essa irritação excessiva, eu vou precisar combater o orgulho. Eu vou precisar combater a inveja. Terrível. Quantos maus surgem por causa deste primeiro mal, desta inveja. Eu vou precisar combater cada um dos vícios. Eu vou precisar combater a avareza, esse apego aos bens, essa desordem.
E eu vou precisar conquistar virtudes. Conquistar virtudes. A justiça, a temperança, não é? A prudência, a fortaleza. Então veja, a doutrina sobre o pecado original, ligada estritamente à doutrina da redenção realizada por Cristo, propicia um olhar do lúcido discernimento sobre a situação do homem e de sua ação no mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem, embora este permaneça livre. O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, do diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza ferida, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. Ignorar que o homem tem uma natureza ferida, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. As consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais dos homens conferem ao mundo em seu conjunto uma condição pecadora. Esta situação dramática do mundo, que já sob o poder do maligno, 1 João 5,19, faz a vida do homem um combate. Uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade, iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia. Segundo as palavras do Senhor, envolvido nesta batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Ele não pode alcançar sua unidade interior senão com grandes esforços e com auxílio da graça de Deus. Então, que nós precisamos da graça, talvez todos nós que estamos aqui já sabemos disso. E por isso estamos aí no Rosário da Madrugada pedindo a graça. Só o Catecismo está dizendo, com grandes esforços. Você vai precisar se esforçar, empreender esse caminho de renúncia. Vamos tentar fazer isso aqui de maneira bem prática. Como é que acontece então? Como é que nasce, não é, esse vício? Nós temos aí no vício um hábito contrário à razão, tá? Então, como é no mundo animal, né? Busca o prazer e foge da dor. Então, o mundo animal é essa lei que dita, né? Foge da dor e busca o prazer. Foge da dor e busca o prazer. Então, a paixão, ela propõe algo à vontade, né? Por exemplo, essa tendência à preguiça. Então, ela vai oferecer a comodidade, o conforto. Não, né? Deita mais um pouco, fica mais um pouco. Né? Para que esse esforço? Vai fugir desse esforço. Ou a gula, por exemplo, que vai oferecer o prazer da comida, o prazer imediato. Então, a paixão oferece algo à vontade. A inteligência não consegue ou não quer avaliar plenamente as consequências daquilo. Como, por exemplo, vou comer um doce, mas estou com diabetes. Sou tentado a ficar mais um pouco deitado, mas eu tenho um compromisso no horário. A razão está enfraquecida. A inteligência, ela não consegue avaliar plenamente as consequências. Ela não consegue discernir com a clareza devida o certo, o errado, e começa a justificar. E ao consentimento da vontade. A vontade cede mesmo sabendo que há um bem maior que está sendo perdido. E cada vez que a pessoa cede, ela enfraquece o hábito da virtude e reforça o hábito do mal, né? A virtude é uma disposição habitual. O vício é o seu, né? Enquanto a virtude é uma disposição habitual para realizar o bem, para perseguir o bem, o vício é exatamente o contrário, uma disposição habitual para o mal, que deforma a liberdade. Então, cada vez que a pessoa cede, ela enfraquece o hábito da virtude e reforça o hábito do mal. Esse ato mal repetido com consentimento livre gera um caminho aberto na alma, como um trilho fácil de percorrer. E o vício passa a influenciar fortemente a escolha, reduzindo a liberdade prática. O homem, então, não é mais senhor de si. Ele perdeu a moderação da razão sobre as paixões. Então, perceba, né? A paixão, o desejo ofereceu algo à vontade. A razão está obscurecida, não consegue discernir bem. A vontade cede.
O ato mal é praticado e, quando reforçado, gerou vício. Gerou vício que escraviza. Vamos lá tomando, por exemplo, a ira. Não é? Quando alguém, então, te ofende. Não é? De fato, você foi ofendido. Alguém te ofendeu, a paixão já se inflamou. Não é? A paixão do irascível já se inflamou. A inteligência está tentando te lembrar. Olha, revidar na mesma moeda não é o melhor caminho. Não se apaga fogueira com combustível. Se acalma, não responde, espera a hora certa. Você tem razão, mas espera a hora certa, não é agora. Não devolve na mesma moeda, perdoa que é melhor. Só que a vontade ela vai hesitar e existe ali um drama, uma guerra interior. E a inteligência ela não consegue ver com a clareza devida. Então a vontade cede. E aí revida no mesmo tom ou pior. E quando você começa a fazer isso muitas vezes, a reação colérica ela já brota de forma automática, nem passa mais pelo crivo da inteligência. Bateu, levou, pronto. E aquilo se torna repetido, forma-se o hábito da ira. A paixão ela domina a razão. Ela domina a razão e não o contrário. Nós vamos ver aqui sobre o vício, o pecado da ira. Tem, né? E o Fulton Sheen vai nos alertar que existe uma ira justa. Como, por exemplo, quando Jesus ele expulsa os vendilhões do templo. Existe uma ira justa. Mas existe uma ira injusta. Nós vamos ver minuciosamente aqui esse ponto, mas um exemplo prático e rápido para você entender como é que esse vício se forma. Qual o caminho percorrido. Não é? De repente, vem o desejo. Né? Vou jogar. E eu começo ali um jogo. É uma atitude isolada, foi um dia. Só que de repente aquela experiência foi tão, foi bom, foi aquilo que despertou e eu vou de novo. E aí eu sinto terceira vez, só que aí começa uma briga aqui. Mas eu estou investindo tempo, eu estou perdendo tempo, melhor, né? Perdendo tempo, quantos que perdem inclusive dinheiro, eu poderia estar com a minha família agora, eu estou aqui nesse jogo. Mas a inteligência, ela está obscurecida. A razão, ela está obscurecida, então, mas é só mais uma vez. Começa a justificar, eles estão fazendo outra coisa, eu também tenho o direito de ter o meu momento. E aí a vontade cede. E aquele ato, que era um ato isolado, se torna um hábito. E ali eu estou o dia inteiro enfurnado dentro daquele quarto jogando, eu já perdi emprego, eu já estou perdendo a minha família, eu estou perdendo tudo. Mas aquilo já se instalou como um vício. Tem pessoas que estão, inclusive, correndo risco, estão respondendo processo, estão para ser presa. Por quê? Porque entraram nos vícios, nos jogos, nas apostas, estão endividadas, estão recorrendo a agiotas, deram golpes no seu trabalho, nas suas empresas para poder sanar aquelas dívidas, entraram ali no emaranhado e não largam o vício do jogo. Entende? O vício está instalado ali. E muitas vezes, eu repito, às vezes era perseguindo algo bom. Mas porque se tornou um vício, aquilo se corrompeu, aquilo se tornou algo ruim. Por exemplo, o que é que há de mal no celular? O celular não faz nada com ninguém. O problema não está no celular. O problema está que você não tem domínio sobre as suas paixões. Então você usa de maneira excessiva, usa de maneira desordenada. E de fato, as redes sociais elas são projetadas para viciar mesmo. Ou você controla isso, ou você será controlado. Por isso que eu perguntava, quem está no governo da sua vida? Porque ou você governa a sua vida, governa todas essas coisas, ou elas te governarão. Ou você governa as suas paixões, ou as suas paixões te governarão. Seja esse apetite, né? Seja a concupiscência, esse desejo, esse prazer, seja esse possuir, seja esse poder. Então, qual o problema que existe, por exemplo, num jogo de futebol? Inicialmente, nós não vemos problema nenhum. Só que, quando o pai de família ele começa a sacrificar os seus deveres para com a sua família, os seus deveres de estar presente, de cuidar, de zelar por estes filhos, por causa dessa prática que se tornou já um vício, deixou de ser algo sadio para se tornar algo doentio, aqui nós temos um vício.
Ele está sacrificando um bem muito maior. Hoje, por exemplo, tem pessoas que são viciadas em atividade física. Nós temos essa inclinação, gente, nós vamos pervertendo tudo aquilo que inicialmente é bom, devido. Qual o problema de se alimentar? Graças a Deus que a gente se alimenta. Se não nos alimentássemos, morreríamos por inanição. Qual o problema do relacionamento, do sexo em si? Nenhum, tudo isso foi criado e desejado por Deus. Só que, por causa desta inclinação, por causa desta quebra da harmonia interior, o homem acaba pervertendo essas realidades. O seu uso transforma em abuso. E chega a uma situação pior do que os animais, porque os animais, embora não racionais, mas eles realizam isso ali, não é? Na medida do seu instinto, digamos assim. O homem não, ele perverte, é algo insaciável. Quanto mais ele faz, mais ele quer fazer. Se ele não domina essas paixões, o seu estado ele fica pior do que o estado de um animal. Como eu falava, o comer. Porque eu sinto prazer, então eu sou tentado a comer, 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 comer. Mas eu preciso entender que não comi, estou satisfeito, parei. Entende? Então é isso. Agora tem um caminho inverso, que é o caminho da virtude. Não é? Vamos ver aqui no catecismo da Igreja Católica. Né? Você pode abrir o catecismo no parágrafo 1865. Vamos ver isso aqui. Olha isso. O pecado, né? O pecado, ele cria propensão ao pecado. Ele gera o vício pela repetição dos mesmos atos. O que é o pecado? É importante. Parágrafo 1849. É uma falta contra a razão. Tá? A verdade é a consciência reta. O pecado, ele é irracional. É uma falta contra a razão. A verdade é a consciência reta. Eu vou parar por aqui. Ele ainda continua. Então, o pecado, ele cria propensão ao pecado. Um abismo atrai outro abismo. Sabe? Então, não é que você peca e... Não, um abismo, ele atrai outro abismo. E você precisa parar essa sequência. O que é importante? A confissão sacramental, que traz uma grande libertação, arrependimento, a confissão. Os sacramentos, a Eucaristia, né? Primeiro dos sacramentos, a confissão, depois a Eucaristia, se fortalecer. E as orações, não é? Também o uso dos sacramentais. Veja, outro dia eu estava no encontro e uma mulher me procurou muito aflita, porque um casamento de 14 anos foi desfeito por causa do vício do jogo. E eu perguntei para ela o que ela estava fazendo, né? E ela disse, estou indo ao psiquiatra e estou tomando medicação. Nós precisamos ter cuidado aqui. Não se trata de demonizar a psiquiatria, a medicina ou os remédios, não é isso. Mas precisamos entender que nós somos um complexo corpo e alma, né? E assim como em muitas situações, a medicação, né, se estamos diante de uma patologia, a medicação ela vai ser devida, mas precisamos entender que ela não vai resolver tudo. Né? Se ela resolver alguma coisa, ela não vai resolver tudo. Tá? Muitas vezes nós temos quadro aqui que essa medicação entra não como uma solução, mas como um auxílio para todo um trabalho que precisa ser realizado, inclusive no âmbito espiritual. Confissão, Eucaristia, direção espiritual, vida de oração. Entende? Tem muitos cristãos se comportando como verdadeiros pagãos diante das enfermidades do corpo e da alma. E muitas vezes o que está acontecendo a gente só consegue enxergar o sintoma. O corpo está gritando porque, na verdade, a alma ela adoeceu. E é aquilo que está no livro dos Provérbios, né? Quando a alma está sadia e o corpo adoece, é impressionante como a alma sustenta. Agora, quando é a alma que adoece, o corpo necessariamente cai. Ele não suporta. Então, há muitas, digamos que enfermidades corporais, patologias que estão sendo enfrentadas, desconsiderando essa realidade. Onde está a raiz disso aqui que eu estou sofrendo? Será que a raiz
dessa doença que eu desenvolvi não está num perdão que eu não dei lá atrás? De um ressentimento, de uma mágoa que eu guardo comigo? E aqui eu preciso de algo a mais, entende? É isso aqui que eu estou querendo chamar a atenção. Disse e repito muitas vezes, queremos tratar meramente dentro de um consultório o tratamento que deve iniciar no confessionário. Arrependimento, confissão, Eucaristia, vida na graça, vida de oração, intimidade com Deus. Não há outro caminho para tocarmos, né, lutarmos por essa harmonia interior. Agora, o caminho inverso, que é o caminho da virtude. Meus queridos, ainda no Catecismo da Igreja Católica, né, parágrafo 1803, nós temos essa definição. Vamos tocar isso muitas vezes. As virtudes é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dá o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa ela tende ao bem. Ela o procura e ela o escolhe na prática. Ela o escolhe na prática. Então veja, qual o caminho da virtude? Né? Nós temos uma paixão que ela está ordenada. Né? Existe um sentimento natural que se deixa guiar pela razão. Tem um exemplo da Sagrada Escritura, José do Egito. Quando Gênesis 39, 9, José ele vai resistir à sedução da mulher do faraó. E ele resiste. Por quê? Embora ele sinta a inclinação, embora ele tenha o desejo, a sua paixão está ordenada. Se deixa guiar pela razão. Então, existe um discernimento claro para José daquilo que agrada a Deus, aquilo que é o certo a fazer. Não cabe a mim deitar com a mulher do faraó, não. Do contrário, nós temos a figura de Davi, né, que vê a mulher de Urias, sabe que não lhe é devido, mas mesmo assim comete o pecado do adultério. Porque José tem a razão iluminada, a sua mente está iluminada. Davi está com a mente obscurecida exatamente por causa do pecado. Então, você tem uma paixão dominada, uma razão iluminada e uma vontade então fortalecida. Você escolhe o bem, mesmo com custo. Como os jovens na fornalha ardente, está lá em Daniel capítulo 3. Eles se recusam a cometer o pecado da idolatria, sob pena de serem jogados na fornalha ardente, mas eles se mantêm fiéis. Eles sabem qual o bem maior e a sua vontade está firme. Então, o ato bom, a prática concreta da virtude. E essa prática, esse ato repetido, forma então o hábito, que é a constância no bem. A virtude é uma disposição habitual para o bem que aperfeiçoa a liberdade. Meus queridos, com isso nós encerramos esse conteúdo desse primeiro encontro. Qual o objetivo aqui hoje? Exatamente dizer para você qual o projeto original de Deus. Embora criados bons, né? Então por que nós estamos assim? Por que nós temos essa luta interior dentro de nós que nos faz muitas vezes realizar o mal que a gente não quer em detrimento do bem que nós gostaríamos de realizar? Existe um combate espiritual, muitas pessoas têm noção do combate fora, mas elas não têm noção desse combate dentro, desse drama interior. E muito menos, então, os meios, as armas, como que elas podem combater. Então, a partir de amanhã, nós vamos conhecer esses vícios que são aí, né, conhecidos como os 7 pecados capitais, porque dão origem a muitos outros, e como combatê-los, como conquistar a virtude. Para quê? Para que tenhamos famílias fortes, para que tenhamos almas fortes, que sejam capazes de resistir às tentações do diabo, que sejam capazes de resistir aos apelos do mundo, que sejam capazes de resistir, sobretudo, a si mesmos, né? Às suas paixões. Que essas paixões estejam devidamente ordenadas, não suprimidas, eu repito, não suprimidas, não negadas, mas dominadas. De maneira que essas paixões contribuam para o seu crescimento, para a sua vivência, para o seu dia a dia, né? Que essas paixões contribuem e não acabem te destruindo.
Elas precisam de rédea. A vontade, ela é cega. Então ela precisa dessa iluminação da razão para que ela possa ser guiada de maneira correta. Amém? Então, prepare-se. Amanhã nós vamos então estar tratando aqui do primeiro vício, o vício da gula. E eu tenho certeza que será uma formação muito importante no seu crescimento, na sua caminhada, tá? Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa primeira formação. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.